O medo pode paralisar toda a nossa vida, todos os processos e ciclos da nossa vida. E você não pode deixar isso acontecer, porque quando isso acontece, a gente perde várias experiências que a gente poderia ter vivido. O medo de iniciar as coisas, acredito que seja a principal causa da frustração que a gente tem em alguns momentos da nossa vida. O medo de iniciar, o medo do novo, que é na verdade muito natural, né? Porque na verdade o medo ele serve para proteger. Seria porque para proteger a nossa existência, a nossa vida. Mas mentalmente falando, de fato ele nem existe, porque você tem medo daquilo que você não sabe, ou seja, daquilo que você não sabe nem se vai existir ou não. E querendo ou não, a gente permite muitas das vezes esse receio do novo, esse medo de não agradar, esse medo de não dar certo, ou até mesmo o receio de comecei e não deu certo de novo, vou ter que recomeçar de novo, sabe? O medo acaba ficando tão firme na nossa vida que a gente perde grandes oportunidades, ou grandes inícios, ou momento certo de iniciar, porque na verdade o momento certo de iniciar alguma coisa é hoje, é o agora, é o que você está vivendo no momento. Eu tiro por mim pelo medo até aqui do canal. Eu tive muito medo pelo tempo que me passa a vontade, a ideia de querer criar, de querer falar, mas o medo de me achar incapaz, o medo de não conseguir adaptar, o medo da rotina, de não conseguir conciliar com a minha rotina, medo de não conseguir ser vista, né, pelo menos da maneira que eu tento passar as coisas. E é muito interessante, porque de fato, olhando hoje, se eu não tivesse tido esse medo há mais ou menos uns 4 anos atrás, onde eu estaria hoje? Entende? Então, não se permita viver esse medo, não. Falar igual, jogue esse medo fora, né? Falar igual, finge que ele nem existe, porque ele faz a gente perder muita coisa, muita oportunidade. E ele faz a gente acabar tendo uma visão negativa das coisas, porque ele vai querer proteger tanto você das coisas novas que podem acontecer, que ele vai fazer você pensar em coisas negativas de fato. Ah, pode acontecer isso. Ah, um exemplo, vou tirar um exemplo aqui mesmo do canal. Ah, você pode ser chacota. Ah, pode, pode demorar muito. Mas sendo que quando a gente treina a nossa mente em relação à constância, em relação a saber que vai dar certo, porque é uma semente que você está plantando e ela vai germinar, sim, porque você está regando, você está adubando, você está ali cuidando, então ela vai germinar. Mas o receio de iniciar é muito difícil e isso acredito que vale em relação a todas as coisas. Em relacionamento, medo de se entregar. A gente às vezes passa por tanta coisa na nossa vida amorosa, nos nossos relacionamentos, que quando a gente consegue tirar um tempo e ficar sozinha e se cuidar e realmente se conhecer internamente, a gente fica com receio, a gente fala, não, que a gente tá tudo bem, que tudo. Claro, isso quando a gente não, quando o nosso ego não permite a gente reconhecer de fato que a gente tá só com medo de se entregar de novo. E a gente fica com receio de se entregar de novo, de ser aquela pessoa de fato apaixonada, né?
Mas com a maturidade, a gente reconhecendo esse, falando igual essa parte do nosso ego, a gente consegue sim perder isso, ser mais, se arriscar mais, sem receio de se frustrar, sem receio de, poxa, aconteceu de novo. Mas daí você já tem uma mentalidade de que, eu tentei de novo. E falando igual, e tentarei quantas vezes precisar, né, para que seja um relacionamento bom. E eu creio que quando a gente nos permite viver o extraordinário de forma mais simples possível, a gente verdadeiramente merece estar e viver ali. Porque é com consciência. E quando a gente cria essa consciência, o medo ele não prevalece na gente. Porque a gente é consciente do que pode e do que não pode acontecer. Porque daí a gente transforma o medo numa coragem. Ou aquela frase, né, que não tem a coragem não é a falta de medo, né? E porque sim, a gente tira forças de onde a gente nem sabe. Porque a gente quer muito aquilo, a gente deseja aquilo. Então, não permita que o medo de tentar não te deixe sair do lugar, te paralise, né? E isso serve para muitas coisas na nossa vida, realmente serve para todos os âmbitos da nossa vida, porque ele às vezes não permite a gente estudar para o concurso, ele às vezes não permite a gente mudar de casa, mudar de cidade, mudar de bairro, sabe? Não deixa a gente às vezes sair de um trabalho que é tóxico, mas que não, ali eu tô seguro, ali eu sei que tá garantido, sabe? Mas não te permite ir para outro lugar, sendo que no outro lugar tem uma projeção de crescimento. Então, que não haja nessa negatividade, mas use isso ao seu favor, que vá com medo mesmo, independente do que for, né? Não deixe de viver experiências boas, experiências maravilhosas, experiências não tão boas, porque todas elas fazem a gente crescer, todas elas fazem a gente verdadeiramente amadurecer mentalmente. E justamente para a gente estar preparado para receber coisas maiores ainda. O amadurecimento mental e emocional nos permite viver sem esse medo de iniciar as coisas, de fazer as coisas. E principalmente tira essa negatividade que o medo acaba trazendo. Porque o medo vai trazer a negatividade que é tudo perigoso, é tudo muito inconstante, mas de uma forma que faz com que a gente não aproveite nada. E muito, falar agora é muito pelo contrário. Acredito que quando a gente se arrisca, de quando a gente verdadeiramente vive, insiste e persiste, sabe? A gente aproveita, a gente experiencia, porque a inércia é muito chata. É bom, por várias fases na minha vida, eu fiquei muito paradinha em em muitas coisas, e simplesmente, por medo de, vai que não dê certo. Nossa, eu já pensava assim, né? O medo já me trazia uma negatividade de que, vai que não dá certo. Ou, às vezes, o medo de falar assim, cara, não posso falhar. Sendo que a gente não nasce perfeito. A gente constrói, falar igual, a nossa capacidade, a excelência no caminho. Não é na chegada. E às vezes o medo deixa a gente tão cego diante disso que faz a gente não enxergar a beleza do processo, né? A beleza da caminhada, de que tudo que a gente for viver vai ser de fato para o nosso bem, que as maravilhas que a gente vai
viver nessa vida, de fato, a gente tem que se arriscar, a gente não pode ter medo. Então, não paralise pelo medo. Não deixe de fazer as suas coisas, de iniciar. Ah, eu quero participar de uma corrida de 5 km, mas nunca corri. Se inscreva e vá. Ah, mas tenho medo porque não faça. Independente a independente da linha de chegada, faça para você aproveitar o processo e quando chegar lá na linha de chegada, você saber que você foi forte, você persistiu, mesmo com medo, mesmo ali aflita porque achando que não era capaz de alguma coisa, sabe? Então, não permita que esse medo paralise a pessoa corajosa e forte que você é dentro, certo? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilhe, deixe sugestões também. Se você tem alguma ideia ou alguma curiosidade de fato, pergunte, deixe aí nos comentários, tá certo? Compartilhe, deixe o joinha. Beijo e até o próximo vídeo.